Cadê a Thaís Travensoli? A Thaís Travensoli pedindo passagem pra gente. Ela tá onde agora? Terminal? Me conta, Thaizinha. O que você tá vendo aí agora neste momento? O pessoal tá usando máscara, não tá? Me conta. Tem de tudo, viu, Riva? A gente está aqui no terminal da cidade industrial de Curitiba. O que é que a gente tem notado por aqui? A maioria de máscaras, coisa boa, mas vez ou outra a gente encontra pessoas passando por aqui sem o uso de máscara ou então usando errado. Inclusive, eu estou vendo dentro da estação Tuba ali, ó, no sentido do terminal do Maracanã, tem um rapaz que está sem máscara. Está atrás daquela moça de rosa que está mexendo no celular, olha só. Tá sem máscara ou será que tá... Não, tá sem máscara mesmo, porque eu achei que ele tava até de repente mexendo no pescoço para colocar a máscara, mas é pior. Além de não estar usando o correto, que muita gente faz, né? E eu até vi agora há pouco uma mulher aqui com a máscara na parte do pescoço. Não pode, tem que usar a máscara de forma correta. Não adianta também pegar e usar de maneira errada, mas pior do que isso é não usar. Que nem o rapaz que está dentro da estação Tubular sem a máscara. Infelizmente, lembrando que é lei aqui no Paraná, existe multa para isso. A fiscalização ainda não ficou definida, como que isso vai ser feito aqui no estado, até porque é uma lei nova, mas a população deve conferir, devem respeitar realmente a lei para não descumprir, né? Usar realmente a máscara. O Emanuel Pierin e o Moura Júnior prepararam uma reportagem exatamente sobre isso, sobre a aglomeração nos terminais e nos ônibus também. Como será que o povo está se virando? E olha só, Riva, eles encontraram muita gente que simplesmente não está usando a máscara e aí coloca desculpa. Vamos conferir na reportagem. Além da máscara, autoridades da saúde preconizam que você tenha uma distância segura das pessoas que estão ao seu redor. Essa distância é de mais ou menos 1,5 m a 2 metros. Aqui nesse terminal de ônibus da região metropolitana, onde eu me encontro agora, as pessoas que estão esperando o ônibus, perceba, conseguem manter essa distância. Uma está numa ponta do banco, a outra passageira está na outra ponta. Mas será que quando entra no coletivo, essa distância, ela continua sendo possível ou não? A resposta está nessas imagens e elas foram registradas pelos próprios passageiros. Linha Carlos Gomes Pinheirinho. Coletivo lotado. Aquele velho encosta em costa. Nada de prevenção. 6h50 da tarde, terminal Maracanã. O ônibus sai assim, com lotação máxima. A passageira denuncia. Não tem ônibus? A telespectadora Ingrid Eduarda flagrou a situação do ônibus da linha Quissizana-Curitiba, em São José dos Pinhais. Passageiros em pé, lado a lado. Em alguns casos, eles sequer conseguem entrar no ônibus. Nesse outro vídeo, mais uma linha de Curitiba, a lotação passa pelo Campo do Santana até o Tatuquara. Na prática, o distanciamento de segurança parece não estar sendo respeitado nos coletivos da região metropolitana e de Curitiba. Dentro do ônibus o pessoal está com aquela distância? Não tem como, né? Não tem como. Ó, aqui a gente todos, creio eu que estamos esperando o mesmo ônibus, então já vem lotado. Com a quantidade de pessoas que estão aqui, é um pouco complicado. Bem lotado, porque daí demora muito, daí todo mundo tem horário para chegar, né? Daí todo mundo quer ir. Eu acho que teria que ter, que eles deveriam colocar mais ônibus. Sempre está lotado, sempre. Difícil até conseguir um lugar para sentar dentro do ônibus. Tá bem cheio. E daí diminuiu os ônibus, né? E aí tá lotado? Tá lotado. As pessoas praticamente juntas com você, sabe? Segurando no ônibus. 2 horas da tarde dá para manter. De manhã não tem como manter distância. Fica todo mundo espremido ali. Tudo apertadinho. Toda essa aglomeração que você viu dentro dos ônibus destoa e muito com o atual momento, que é o momento de combate à propagação do coronavírus. Tanto que o governo do Paraná sancionou recentemente uma lei que torna obrigatória a máscara em qualquer ambiente público. Esse projeto prevê também multa. Dá uma analisada nos valores dessas multas. Para pessoas físicas, ela pode ir de R$ 106 até R$ 530. Para empresas, de R$ 2.120 até R$ 10.600. Mas fato é o seguinte, quando você está num terminal de ônibus, é difícil encontrar a totalidade da população com a máscara. Sempre tem aquele que dá um jeitinho de não usar. E a máscara, irmão? A máscara aqui, ó.
E por que tá no bolso? Porque eu não consigo usar ela. Por quê? Por causa que eu me afogo. Eu deixei dentro da bolsa. É por causa assim que eu derramei uma Coca-Cola. Tá nada, aí sujou. Aí sujou. Onde está a máscara de vocês, minha gente? Hã? Cadê tua máscara? Sem máscara? Mas tem aqueles que até brincam com a situação. Cadê a máscara, homem? Vendi. Ah, bom. Tempos depois, ele retorna. Agora com máscara. Ó, agora tá com máscara, aí é bonito. É, tem gente que parece que ainda não aprendeu. Eu vi que você tava sem máscara, só colocou agora. Segundo os passageiros, a utilização das máscaras aumentou, mas não é unanimidade. E o povo tá usando máscara ou não? Ah, bem pouco. Bem pouco. Você vê muita gente sem máscara? Vejo. Tem muito, né? Tem. Se chega alguém perto de você no ônibus sem máscara, dá um pouco de medo? Ah, dá, né? Dá um receio, né? A gente fica com medo, assim. Não dá pra facilitar, né? Não. Aí você pode me perguntar, mas quem fiscaliza? Aí começa um jogo de empurra. A coordenação da região metropolitana afirma que não tem o poder de fiscalização, apenas orienta. É a mesma coisa que falam as empresas de ônibus. E a Polícia Militar, por sua vez, diz que também não tem nada definido sobre isso. Tem multa, tem obrigatoriedade, mas a fiscalização, essa a gente não vê. A senhora viu alguém fiscalizando o uso de máscara? Polícia, guarda municipal? Não. Não? Oi, tudo bem? Oi. Você viu alguém fiscalizando o uso de máscara? Polícia, guarda? Não. Nada? Nada. Entraram aqui, estão fiscalizando ou não? Nada? Não estão fiscalizando. Você viu alguém fiscalizando, tipo polícia, alguma coisa? Nada. Converso com um motorista do transporte coletivo. Ele usa máscara e diz que faz a parte dele. Como que tá o pessoal aqui? Muita gente tá entrando de máscara ou maioria sem máscara? Como que tá? Não, a maioria tá com máscara. E quando as pessoas não estão com máscara, você dá um toque assim? Tranquilo. O que você fala? Eu peço pra usar máscara, né, cara? Porque a gente, eles possam proteger melhor, né? Como tá pouco movimento mesmo, a maioria tá de máscara, né? A maioria tá. Tá de máscara E tranquilo. vocês na empresa, vocês estão tudo com máscara também? A empresa tá dando? Tá dando álcool gel e um paninho pra gente estar passando aí pros lugares aqui Pra higienizar. Higienizar. Nos tubos da Praça Carlos Gomes, em Curitiba, fiscais da URBS e da Guarda Municipal fazem desde o início da semana ações de orientação aos passageiros. Eles organizam filas para que as pessoas fiquem distantes uma das outras dentro do tubo. A fiscalização da URBS, a Guarda Municipal e os agentes das regionais estão trabalhando para orientar as pessoas a manterem o distanciamento. Para isso, nós colocamos nos terminais e nas estações tubo marcações no chão para que as pessoas obedeçam essa marcação e assim fiquem no distanciamento correto. Mas e sobre os ônibus lotados? O presidente da URBS afirma que o número de passageiros diminuiu de 800 mil para cerca de 250 mil por mês. E por isso, a frota acompanhou a redução. A capacidade estaria em 60%. A operação de passageiros está em 30%, ou seja, nós temos muito mais frota, esta frota está dimensionada para que as pessoas tenham o espaçamento ideal. Nos terminais e nas principais estações, a fiscalização está segurando as pessoas, ou seja, o ônibus chega em 50%, ele manda fechar a porta e a pessoa tem que esperar o próximo. Para evitar aglomerações, o Geni pede aos passageiros paciência para esperar o outro ônibus da mesma linha. Segundo ele, a frequência dos coletivos, essa não foi alterada. As pessoas podem acessar o site, existe a frequência dos ônibus, elas são mantidas, essas frequências, salvo um ônibus que possa quebrar ou coisa, né, que é falível. As pessoas têm que se conscientizar que esperem o próximo. Isso é muito importante nesse momento para que as pessoas possam utilizar desse distanciamento que é necessário e a orientação dos órgãos de saúde. Os
dos ônibus, o pessoal reclamando que em horário de pico acaba ficando muito cheio. A gente recebeu uma nota, a Comec informa que tem acompanhado essa demanda e também realizado os ajustes nos horários, os reforços que são necessários, só que eles não conseguem prever a demanda antecipadamente, né? E isso acaba atrapalhando também. E que eles têm feito campanhas envolvendo, por exemplo, FIEP, FACIAP, entre outras entidades, buscando incentivar o uso do transporte coletivo em horários alternativos. E que depois das 9 horas da manhã, a Comec diz que os ônibus andam praticamente vazios e é preciso a compreensão e o esforço de todos para ajudar também nesta causa. O que a gente tem reparado aqui no terminal, viu, Riva, e para você que está acompanhando o Balanço Geral Curitiba, neste horário os ônibus mais tranquilos realmente. O que preocupa são os horários de manhã e também à tarde, que o pessoal tem reclamado bastante da lotação e é claro que fica complicado de respeitar daí o distanciamento. A Comec também diz que eles não têm o poder impositivo ou então de fiscalização. A Polícia Militar diz que por enquanto não há nada definido nesse sentido, né, da fiscalização, e que eles podem apenas recomendar, mas a partir do momento que isso vira lei, aí a fiscalização passa a ser das autoridades policiais. Tem feito sim as recomendações também às empresas e usuários, mas que não podem nesse momento, até a Comec, fazer a retirada do passageiro se não estiver usando a máscara. Já o Sindimoc, que é o sindicato que representa os trabalhadores do transporte coletivo, informou que os trabalhadores estão recebendo os equipamentos de proteção que são necessários por parte das empresas de ônibus, mas o consumo é alto e até pode ser que em algum momento chegue a faltar esses equipamentos, máscaras também para os profissionais que trabalham nos ônibus, né, os motoristas e também os cobradores. Existe a lei, então, Riva, como ficou muito claro nesta reportagem, a fiscalização ainda não está definida, por isso que é importante contar com bom senso. Informação existe, todos os dias a gente está aqui, inclusive, falando, né, para que as pessoas usem a máscara, que é tão importante. E até por isso que a nossa equipe conversou com uma médica, que vai explicar para a gente melhor agora por que é tão importante usar essa máscara para evitar a contaminação pelo coronavírus. O ideal é que se mantenha as janelas abertas, para que se tenha uma circulação de ar adequada, que as pessoas utilizem a máscara e que as pessoas façam a higienização das mãos. Há um risco duplo aí, tanto de você se contaminar, quanto você, assintomático ou eventualmente com sintomas leves, de você estar contaminando o ambiente e as pessoas ao seu redor. Ô, Thaís Travensoli, claro que no transporte coletivo a gente está vendo essas coisas acontecerem, as empresas se manifestam. Eu queria que você falasse da frequência dos ônibus. Todos nós um dia já usamos o transporte coletivo ou a gente usa ainda. Você está vendo bastante ônibus circular ou o espaçamento entre uma viagem e outra é bem grande? Pois é, Riva, olha, pela nossa experiência de cobertura de rua, está menor sim o fluxo de ônibus. Não tem aquele um atrás de outro, por exemplo, ali, ó, naquele tubo, né, no sentido terminal do Maracanã. Agora há pouco passou um ônibus por aqui, já tem bastante gente dentro do tubo, como a gente está fechando ali na imagem. Claro que se vai ficando mais movimentado, as pessoas começam a ficar aglomeradas, né? Mas sim, o fluxo é menor, sim, pela nossa experiência de cobertura nos terminais, principalmente aqui na cidade industrial, né, que é bastante, o movimento geralmente é maior, não tem tantos ônibus circulando, não. Aquele período de um atrás do outro, como a gente costumava a ver. E é exatamente esta a reclamação, né, dos passageiros, Riva, porque se o horário do ônibus está diferente, se a quantidade de ônibus circulando na cidade é menor, por isso a preocupação, porque o povo tem que trabalhar, tem que sair para fazer o que é realmente necessário, essencial, mas se o tubo começa a ficar cheio, como aquele tubo ali, ó, não tem tanta gente, mas se começa a ficar uma movimentação maior, as pessoas começam a ficar mais próximas umas das outras. E ainda assim, se tiver alguém sem máscara, aí piorou. Claro que a pessoa fica com medo, né, Riva? As autoridades em saúde estão muito preocupadas, acreditam que a partir do meio de maio a situação possa se complicar aqui no estado do Paraná. Não se surpreenda se daqui para frente nós tivermos medidas mais duras, mais restritivas. A lei está aí, mas é uma lei para despertar a consciência das pessoas. É quase uma ameaça, ó, se você não usar vai tomar multa, mas ninguém sabe quem vai multar, nem nada disso. E eu acho até injusto com o cidadão você dar uma multa. É mais para forçar mesmo as pessoas a terem essa consciência de fazer o uso das máscaras. Agora, as autoridades pedem, ou use o ônibus em horário alternativo. Vamos pedir nós também, nós aqui os cidadãos, coloquem um pouquinho mais de ônibus também no horário de pico. Aí todo mundo se respeita. A gente respeita o que vocês pedem, vocês respeitam o que a gente está pedindo e vida que segue, né? Aí fica todo mundo bem.
E não dá. Do jeito que está, não dá. Os ônibus vão lotar, é fato. Agora,